O presidente da CBF, Rogério Caboclo, é investigado pela Comissão de Ética da entidade. João tá acordado. Isso depois de uma denúncia que foi feita hoje por uma funcionária. A funcionária trabalha na CBF há quase 10 anos e pede punição de Caboclo. Segundo apurou o UOL Sport, a Comissão de Ética da entidade já converte a denúncia em verificações de provas, como, por exemplo, áudios que foram anexados a esses relatos. Segundo informações iniciais publicadas pelo GE, a funcionária acusa Caboclo de assédio sexual e moral por atos cometidos desde abril do ano passado, desde abril de 2020. Caralho, mas abril de 2020. Menciona na denúncia episódios de constrangimento, inclusive na presença de testemunhas. Sobre isso eu falo ao vivo aqui no UOL News com o Juca Kfouri. Oi, Juca, seja bem-vindo. Será que eles mostram o áudio? É um áudio? prazer falar contigo. Acho que não. Vou tentar... Vou ter que ver o da Globo, irmão. Vou ver a matéria da Globo. Tá. Pera aí. Vou ver a matéria da Globo que é mais completa. O Fantástico traz agora, com exclusividade, trechos de um dos áudios que estão na denúncia de uma funcionária contra o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo. A secretária disse que decidiu gravar o chefe porque se sentia constrangida com o assédio que acontecia via... Não dá ban não, cara. Tá no GE, tá no GE. mais de um ano. Ela promete levar o caso à justiça. Relaxa. A reportagem é da Gabriela Moreira e do Martim Fernandes. O coração tá no cabeção como um pilotão. A voz que você ouviu é do Cara, esse cara tem cara de filha da puta já, irmão. Desculpa. Tem como. presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. A pergunta foi feita à secretária pessoal dele. Cabeção e pilotão é como o dirigente se refere a dois outros funcionários da CBF. Ela responde que não estava dividida entre... Que por incrível que pareça, não é um amigo meu, que eu já mostrei aqui, que trabalha na CBF, que é Cabeçudo, né? Que o apelido dele é Lei Seca, Balão da Lei Seca. Não é ele. A primeira coisa que ele veio falar no grupo é: qual é, rapaziada? Não sou eu, pelo amor de Deus, tá? Nenhum dos dois estava sozinha e muito bem assim. O dirigente continua a conversa, contando detalhes da vida amorosa dele. Essa mulher faz 26 anos. Já apaixonei, pirei por amor. A forma que ele fala da tinha jurado que eu não ia falar sobre assuntos particulares. A promessa foi feita por Rogério Caboclo, segundo ela, depois de mais um episódio de abuso sexual e moral na relação entre chefe e secretária. Mas ele a descumpria reiteradamente, de acordo com ela. Esse diálogo se deu no dia 16 de março deste ano, na sala do presidente. Neste momento, aparentemente se mostrando livre para uma aventura, o dirigente se refere ao casamento dele usando palavrões para falar de órgãos sexuais. Dela, eu tenho meu. Isso é horroroso. A funcionária não responde e diz que não quer saber da vida sexual do chefe. Ele ignora e continua falando do casamento. Não vou fazer ginástica, ela vai voltar beijinho. Sabe o que eu sou contra? Nada. A secretária mostra nervosismo e chega a rir. Muito filho da Ele puta. oferece uma bebida. A funcionária nega mais de uma vez. Senão, parece que eu tô louco. Aí eu começo a falar um monte de besteira. Posso fazer pergunta? A pergunta é sobre um outro funcionário da CBF. Você consegue resistir todo dia lá em cima de você? Ela responde, explicando que o funcionário divide apartamento com ela, mas que são amigos e não há qualquer outra relação entre eles, além de amizade. O dirigente desdenha da resposta e continua insistindo em perguntas pessoais que nada têm a ver com a relação de trabalho entre chefe e subordinada. Não acredito. Tá bom. Se
segundo eu pergunto, posso? Um segundo eu fazer. Sozinho. Ela então corta a conversa e diz que acha melhor ele não perguntar Caralho, mais muito nada, nervoso, né, mano? porque Olha está isso, cara. ficando sem graça. Ficou um psicopata, mano. Mas Rogério Caboclo abaixa a voz e pergunta. O diálogo é encerrado por ela neste momento e ela sai da sala. Nós optamos por não publicar a voz da mulher para evitar o constrangimento dela. Muito E doente, mostramos mano. a gravação a um perito. Wanderson Castilho é especialista em crimes digitais. Hoje mora em Miami e trabalha para a polícia americana. Da análise Você tá do maluco, áudio mano. completo, desde o início que ele se fez até o final, existe a continuidade, sem qualquer edição, corte ou inserção. A outra etapa, que é a filtragem de frequência de voz. E aí fez sim a comparação da voz do outro arquivo, que nós sabemos quem é que estava falando, e de uma entrevista que o senhor Rogério Caboclo fez, eu fiz essa comparação. O nosso desejo de desenvolver o futebol. Fiz a limpeza, tirei todos os ruídos e comparei com o arquivo analisado. Deu um match, deu uma confirmação de que eram as mesmas pessoas. Ou seja, a confirmação fudido. que a voz pertencia sim ao senhor Rogério Caboclo. Para que um cara desse não fica preso, né, mano? Segundo a denúncia que a funcionária apresentou, esta foi a segunda tentativa Isso de aqui assédio mostra o naquele bagulho? mesmo dia. Minutos mostra. antes desse episódio, ela tinha sido chamada à sala do presidente para terem um papo descontraído. Na ocasião, ele pediu que ela tirasse Deixa eu... a máscara e insistiu que aceitasse bebida alcoólica. De Eu ia acordo pular com só a pro áudio, mano, pra não ficar vendo muito bagulho da Globo aqui, pra não correr risco. ter em seu poder. Você pediu ajuda dele. Ele vir aqui. As intromissões na vida pessoal da funcionária, segundo isso, mano? Ele ela, ficava- eram constantes e muitas vezes na frente de diretores e outros funcionários. Só vi o finzinho da matéria. Numa mano. vez, segundo o relato dela, Rogério Caboclo a chamou para uma reunião de diretoria, se virou para os presentes e disse que ela estava ficando noiva de um colega, o que ela negou e, de fato, não aconteceu. Você consegue resistir a todo dia lá em cima de você? No documento de 12 páginas entregue por ela, um dos momentos mais humilhantes teria ocorrido no fim de um dia de reuniões virtuais no apartamento dele em São Paulo. Segundo ela, ao fim dos compromissos, Caboclo deu a ela um biscoito para cachorros. Ainda segundo ela, após ela ter recusado, ele a chamou de cadelinha e passou a latir, imitando um cachorro. Tudo isso, ela afirma, aconteceu após farto consumo de bebida alcoólica por parte do chefe e depois de ela ter se recusado, mais uma vez, a falar de sua vida amorosa. No dia seguinte, ela confrontou o chefe dizendo que se sentiu ridicularizada. Ele teria reagido determinando que a funcionária não tivesse relações de amizade com ninguém da CBF. O maluco ele se achava dono dela mesmo, mano. Olha isso. Defesa, Rogério Caboclo nega que tenha cometido assédio, mas reconhece que houve brincadeiras inadequadas e diz que as partes negociaram um acordo de 12 milhões de reais, segundo ele, em troca da não divulgação da gravação. Segundo a defesa da funcionária... Isso que eu não entendi. As partes negociaram um bagulho de 12 milhões, tá ligado? Isso foi a parte da defesa dele falando, né? Como se ela tivesse querendo dinheiro para o bagulho não vazar. Mas se foi entre as partes dela, houve uma oferta do presidente Rogério Caboclo que foi recusada. Na denúncia, esse maluco ofereceu 12 milhões de reais para não vazar o áudio. Como é que pode isso, mano? Ela diz que, se aceitasse, teria de cumprir algumas exigências, entre elas, mentir à imprensa, dizendo que os assédios nunca ocorreram e jamais revelar os abusos que sofreu. Ela não concordou e decidiu denunciar o chefe formalmente. No documento que protocolou, a funcionária pede que Caboclo seja investigado e posteriormente punido pela legislação brasileira e que ela seja reconduzida às suas funções como secretária da entidade. Hoje, 2 dias depois da denúncia, Rogério Caboclo foi afastado. Filho, que doideira, hein? Caralho, que doideira, mano. Que doideira. Deixa eu arrumar aqui, cara. De qualquer forma, mano... Tomara que seja investigado e punido, né, mano? Se, obviamente, o bagulho for...
Se o bagulho for provado que era ele, né? Ao que tudo indica.